aqui no auditório da Rede Gazeta. É a terceira etapa do ciclo de debates A Cidade Nota 10. E hoje vamos falar sobre segurança, o que fazer para que as cidades aqui da Grande Vitória, em especial a capital, Vitória, Serra, Vila Velha e Cariacica, sejam nota 10 em segurança pública. É o nosso desafio aqui hoje, levantar propostas, plano de ações. Nossa ideia é formular um documento com propostas que nós vamos encaminhar aos candidatos das respectivas prefeituras. Então, no dia 8 de agosto, em plena campanha eleitoral, todas as propostas que nós formularmos aqui serão entregues diretamente aos candidatos. Tema segurança pública merece uma preocupação especial. Mais de 800 pessoas já foram assassinadas esse ano aqui no Espírito Santo. Para ser mais preciso, 833 pessoas assassinadas até o dia 25 de junho, até anteontem. É fácil fazer a conta, eu já fiz, são 4 assassinatos por dia aqui no Espírito Santo. A polícia, por sua vez, diz que está presente, prende, mas o bandido, dias depois, está solto. E os números mostram a impunidade. Hoje, no Espírito Santo, dados do governo do Estado, são 16 mil inquéritos de homicídios parados, que nem sequer tiveram o início da investigação. Só que as notícias de hoje revelam que a situação é realmente alarmante. O que nós vimos na Serra, no município vizinho aqui a Vitória, foi a população matar e tentar linchar um outro bandido que assaltou uma padaria. Em Vila Velha, o comerciante também, depois de ter sido assaltado 7 vezes, foi atrás do bandido, o colega desse comerciante acabou baleado. Ou seja, quando a população começa a agir antes da ação do Estado, não é um cenário propício à criação de uma milícia. Isso não alerta muito toda a sociedade capixaba em relação ao tema de hoje, a segurança pública? É essa a pergunta que se impõe, é essa a pergunta que vai nortear o nosso debate de hoje. O que os prefeitos, o que as cidades podem e devem fazer para que a população se sinta mais segura? Em busca dessas respostas que a gente participa hoje aqui para formular as propostas que entregaremos aos candidatos. Nós recebemos aqui como convidado muito especial o Major Diógenes Luca, ele é ex-comandante do Grupo de Ações Táticas, o GAT de São Paulo, também é comentarista de segurança da Rádio CBN. Mediador desse debate é o nosso comentarista da Rádio CBN e também da TV Gazeta, o Marcos Duval. Quem de fato vai apresentar as propostas? Vocês que participam aqui do último bloco terão essa oportunidade, e nossos convidados aqui, representantes da sociedade civil. Seu José Alves Faé, que é vice-presidente da Federação do Comércio do Espírito Santo. Obrigado, seu Faé, pela presença. Professora Márcia Barros Ferreira Rodrigues, ela é doutora em História Social e coordenadora do Núcleo de Estudos da UFES, pesquisadora em violência e criminalidade na região metropolitana. Obrigado, professora Márcia. Também participam representando as comunidades. O senhor Sebastião de Assunção, que é presidente da Federação das Associações de Moradores da Serra. Obrigado, senhor Sebastião. Xará do senhor Sebastião Luiz de Paula, e representa os moradores da Praia da Costa, em Vila Velha. E também participa do debate Wilson Calil, presidente do Sindicato dos Bares e Restaurantes do Espírito Santo. Tudo ao vivo aqui no ciclo de debates da Cidade Nota 10, programa CBN Cotidiano Especial, ao vivo no auditório da Rede Gazeta. E a gente já começa ouvindo então a palestra com o Major Diógenes Luca. Obrigado pela presença. Muito obrigado, boa tarde a todos. Quero agradecer ao convite. É uma honra estar aqui com todos vocês e ser prestigiado aqui com autoridades presentes e, sobretudo, você, nosso ouvinte, que acompanha esse debate. É muito importante, antes de mais nada, nós entendermos como nós chegamos no contexto de insegurança pública, de violência urbana, nos dias de hoje. É preciso fazer um rápido retrospecto histórico para que nós possamos, entendendo as causas desse problema, elencar algumas situações que podem nos levar a outro patamar de sociedade, ou sairmos um pouco desse quadro muito ruim, onde todas as pessoas hoje sentem essa insegurança, principalmente nos grandes centros. É importante lembrar que na década de 70 nós tivemos um processo, no final da década de 70, um processo de abertura democrática, fruto de um regime de exceção que o nosso país viveu. Nesse contexto, um dos atores principais era a polícia.
E a polícia, nessa época, ela tinha um foco muito particular, que era uma polícia para a defesa do Estado. Do Estado que nós temos hoje, do Estado do Direito Democrático. Né? Por conta dessa característica da polícia, defesa do Estado, o cidadão era colocado num plano bastante secundário. A polícia tinha um foco na defesa do Estado e olhava nas suas atribuições, na sua atividade, aqueles que poderiam ofender o Estado constituído. Obviamente, esse processo acabou cedendo lugar graças ao processo de abertura democrática já no final da década de 70, 79, quando começou o processo de abertura, onde os movimentos sociais também começaram a se organizar. Naquela sociedade que estava ali encapsulada, começou a sair e começou a se organizar em grupos exigindo um comportamento diferente e exigindo também que a polícia mudasse o seu contexto, passasse a ser de uma polícia defensora do Estado, uma polícia defensora da sociedade. Portanto, foi um primeiro momento de exercício de cidadania que estava represado na mente e no coração das pessoas que não podiam falar naquela época. Um outro passo importante foi a nossa própria Constituição Federal de 88, que representou um passo importante para esse processo de abertura democrática, que trouxe no seu artigo 144, no capítulo que diz respeito à segurança pública, a seguinte frase: a segurança pública é um dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. O que pega um pouco, o que causa espécie, é justamente que até hoje, infelizmente isso tem mudado agora nos últimos tempos, mas durante muitos anos figurou no senso comum das pessoas, inclusive da sociedade organizada, que o trabalho de segurança pública era apenas um dever do Estado. Ninguém lia e ninguém interpretava o resto da frase. Portanto, para muitas pessoas, até hoje, infelizmente, as questões de violência urbana na segurança pública cabem ao Estado. É dever da polícia. Nós não negamos que é dever da polícia, ou a maior parte, talvez, é o dever da polícia de atuar no combate à criminalidade, e trazer a paz social, trazer os níveis de convivência numa situação bastante adequada. Mas nós não podemos ignorar que é direito e, sobretudo, responsabilidade de todas as pessoas. Eu vou aprofundar essa questão um pouquinho mais à frente. O fato é que, nesse contexto onde todo mundo deixava a segurança pública a cargo do Estado e da polícia, é óbvio que nós não conseguimos bons resultados. Porque o Estado não é onipresente, não é onipotente e muitas vezes, lamentavelmente, não é eficiente. Ou seja, o Estado não está em todos os lugares, ele não pode tudo e muitas vezes ainda não faz bem o seu trabalho. Esse é um contexto que tem mudado também. Nós estamos percebendo o Estado cada vez mais comprometido com o bem-estar das pessoas, mas esse é um processo que demora um certo tempo. Sobretudo, voltando àquilo que abriu, para o qual eu abri a palestra, a questão do artigo 144. Segurança pública é sim um dever do Estado, mas é responsabilidade de todas as pessoas. Só conseguiremos sair desse patamar se toda a sociedade se engajar junto com a polícia num corpo único para poder combater e levar todos nós num cenário melhor. É isso que eu resumo essa palestra inicial. Muito obrigado. De maio, depois de ultrapassar 11 bilhões em abril. Foi o pior superávit primário desde novembro de 2010. Vamos lá, montando 46 bilhões, 800 milhões, uma alta de 3%. No segundo bloco, no ciclo de debates, Cidade Nota 10, no primeiro bloco, ouvimos a palestra aqui do Major Diógenes Luca, ex-comandante do Grupo de Ações Táticas Especiais, o GAT, da Polícia de São Paulo. Ele também é comentarista da TV Globo de São Paulo. Disse que a polícia mudou de foco, a polícia que antigamente defendia o Estado, hoje está focada mais na defesa do cidadão, e para que tenhamos mais segurança pública, é preciso que a polícia volte a mudar o foco.
Em vez de combater só o criminoso, olhe também para a pessoa, para a vítima e para o ambiente, trabalhe junto com a comunidade. Isso passa, evidentemente, pela gestão municipal. Agora, nessa segunda etapa do debate, representantes da sociedade civil que nós convidamos, vão fazer uma espécie de raio-x, vamos dizer de que maneira a segurança pública interfere no setor que eles representam. Eu vou começar com o senhor João Elvésio Faé. O senhor João representa aqui a Federação do Comércio do Espírito Santo, FEComércio. Senhor João, obrigado pela presença. Queremos ouvir. Obrigado, boa tarde a todos. A Federação do Comércio está se prestando bem de serviço. Senhor João. Ela hoje representa... Vou começar outra vez, então, né? A Federação do Comércio está se prestando bem de serviço, representa hoje 85 mil pessoas, mais ou menos, investidores do comércio. São pequenos comerciantes, médios e grandes comerciantes. O setor emprega aproximadamente 145 mil pessoas em todo o Estado. Isso representa 60% do PIB do Estado. A federação também, ela administra o SESC e o SENAC. O SESC é uma entidade voltada para o social do comerciário e para a parte odontológica. E o SENAC na formação de mão de obra e na educação também. Ele está, todas as duas entidades são na maioria dos principais municípios do Espírito Santo. Hoje, a gente tem uma reclamação muito grande a nível de Estado da insegurança. Antigamente, há uns 2 anos atrás, ela se concentrava na Grande Vitória. Hoje, chega diariamente na Federação do Comércio pedindo solicitações de reuniões com a parte de segurança, porque isso virou uma rotina em todo o Espírito Santo, em todos os municípios do Espírito Santo. A federação defende uma economia de mercado, defende uma livre iniciativa, ela defende também uma redução da carga tributária e defende também que seja o comércio provido de mais segurança na parte, principalmente de pessoas fardadas e apaisanas na rua. Hoje você tem diversos pontos em Vitória, principalmente aqui, a Costa Pereira, que é um ponto de droga. Isso é falado, é discutido com as pessoas, e isso não dá andamento, não consegue melhorar essa parte de segurança lá. Nós temos ruas principais também, nós temos delegacias mal aparelhada, sem condições de atender prontamente a população. São setores que falta muito investimento, como já foi dito aqui. Ok. Seu João Elvésio Faé, então representando os comerciantes, dizendo aqui para ele um raio-x como é que o setor dele tem enfrentado essa questão da segurança pública. No próximo bloco, as propostas que ele pode contribuir, pode apresentar aos candidatos às prefeituras. Agora a gente vai ouvir uma representante da Universidade Federal do Espírito Santo, Márcia Barros Ferreira Rodrigues, que é doutora em História Social, pesquisadora em violência e criminalidade na região metropolitana. Professora Márcia, boa tarde, obrigado pela presença. Obrigada. Eu estou aqui numa situação um pouco desconfortável, porque as pessoas que estão aqui no debate, palestrantes, as pessoas convidadas, clamam por soluções, pedem providências. O palestrante falar da sua experiência em São Paulo, do trabalho da polícia, dos efeitos da criminalidade. Eu, como representante da universidade, uma intelectual que já estuda há décadas essa questão fora do Espírito Santo e aqui no Espírito Santo, dou consultoria na área, ministro cursos para as polícias diversas, etc. Tem que colocar aqui a questão do entendimento do fenômeno. A qualidade dos dados são muito ruins na área de segurança pública. Não é uma dificuldade do Espírito Santo, em geral. Mas aqui no Espírito Santo, onde eu trabalho e estudo, então tem que falar dessa realidade.
Estou vivendo uma experiência muito importante como consultora de um diagnóstico que está sendo realizado na Serra, que pela primeira vez se faz na universidade, né? Não na primeira vez, porque já foram feitos outros, mas todos os consultores da universidade, que é a única universidade federal aqui do Estado, e que pela primeira vez a gente sentou para conversar já 2 vezes. Então, por que essa sensação de insegurança? Então, eu quero lançar essas questões para discussão que eu acho que é a grande contribuição aqui para o debate. Posso dar mais dados depois, mas por enquanto... Não se sinta desconfortável, professor. Por favor, que o senhor vai contribuir com o debate. Eu só preciso fazer uma pergunta. Qual é o perfil das vítimas? A senhora, os autores se sabem um pouco, mas as vítimas fazem conhecido. Ao contrário. As vítimas nós já conhecemos. São jovens, afrodescendentes de periferias, entre 15 e 29 anos. Esse é o perfil das vítimas? Vítimas de homicídio, não só do Espírito Santo. No Brasil. Vamos ouvir agora representantes das comunidades que estão sempre pedindo mais segurança, quase sempre pedindo mais polícia mesmo nas ruas. Vou começar com o Sr. Sebastião da Assunção, presidente da Federação das Associações de Moradores da Serra. Sebastião, obrigado pela presença. Por nada, boa tarde a todos e a todas. Bem, na verdade, a Serra, de 40 anos para cá, houve uma explosão de crescimento, né? Então, o que nós podemos perceber é de que as grandes indústrias que chegaram para o município da Serra, aquilo lá gerou também, foi muito bom para o município, mas gerou também os grandes bolsões de pobreza, né? Quem não lembra de que há alguns anos atrás vinha gente de todo o estado, de todo o canto do Brasil, para morar no município da Serra em busca de melhoria de qualidade de vida, em busca de emprego, né? Só que naquela época o município não foi preparado para receber essa grande população. Na verdade, o que nós percebemos é que não há um preventivo, não há um planejamento, né? E isso é que gera o grande problema no nosso município e, consequentemente, do Estado. Vejam bem que lá naquela época nós não tínhamos 70 mil habitantes no município da Serra, isso há 40 anos atrás. Hoje nós temos, foi feito o censo em 2009, nós tínhamos 413 mil habitantes. Se vocês forem ver hoje, fizer um novo diagnóstico, nós já estamos ultrapassando a 420 mil habitantes. Isso em menos de 40 anos. E a segurança, o efetivo policial acompanhou esse crescimento do município da Serra? E as pessoas que hoje moram na Serra, eles não são serranos. A maior parte dos habitantes, mais de 80%, são pessoas que vieram de tudo quanto é canto do Brasil e que, chegando ali, logicamente precisavam de moradia, de saúde, de educação. E não tendo isso, então, na verdade, houve uma explosão de violência, criminalidade, por aí vai. Então, na verdade, eu fico assim, muito preocupado, porque se nós não tivermos hoje alguma ação de imediato, onde nós vamos parar? Lá no município da Serra, aquilo que aconteceu ontem, eu não gostaria de falar isso aqui, mas, na verdade, já estava para acontecer há mais tempo, mas ninguém percebeu isso. Ninguém. Lá no bairro que eu moro, estão roubando lá a luz do dia. Dia de domingo às 14 horas, domingo agora mesmo aconteceu, às 14 horas, o pessoal na praça lá de Portal de Jacaraípe, chegou o bandido lá, enquadrou todo mundo e limpou todo mundo às 14 horas, à luz do dia. Entraram na minha casa, há 20 dias atrás, a minha esposa chegou, encostou o carro na garagem, na hora que abriu o portão, entrou na garagem, o bandido chegou lá, enquadrou ela e levou o carro, e até hoje nós não achamos.
Né? Eu fui no posto policial porque eu estava em casa, saí, né, no outro carro, cheguei no posto policial, o carro estava na minha frente. E eu falei, olha, o carro está sendo roubado, está indo ali na frente. Os policiais sequer saíram dali do posto policial, né, ou tiveram alguma ação para ir atrás. Os bandidos estavam na minha frente. O que é isso? É falta de aparato? É falta de... Falta de quê? Alguma coisa está errado. Alguma coisa está errada. Aí o nosso povo, eles, na verdade, eles não confiam, não acreditam mais nessa história de que nós temos efetivo, né, para atender a nossa população. Eles não acreditam mais, né, na justiça do Espírito Santo do policiamento. Eles não acreditam mais. Porque essa sensação de insegurança faz com que as pessoas tenham esse medo que o senhor diz. Né? Eu acho que não morre, igual o senhor falou aqui, de fome ou de medo, não. Ele morre de medo mesmo. Até porque de fome não se morre tão fácil, não, porque vaga de emprego tem demais nesse estado do Espírito Santo. Eu assisto, né, toda manhã, eu acompanho a reportagem da Rede Gazeta direto e eu vejo pela manhã e à tarde quantas vagas de emprego que tem. Mas há poucos tempos atrás, nós tivemos aqui o P34, aqui no estado do Espírito Santo, e que teve que vir mão de obra de fora do estado, porque nós não tínhamos mão de obra aqui. Então o que nós precisamos? Qualificação de mão de obra, melhores escolas, mas são propostas que nós vamos estar colocando daqui a pouco, porque precisamos de melhorar. Se agora nós temos que fazer de imediato, né, porque nossa população tem a sensação de segurança, mas também temos que fazer o preventivo. Olhar lá na frente, a Copa do Mundo está chegando aí. Daqui a menos de um ano, o estado do Espírito Santo vai encher muito mais de bandidos que estão vindo de fora do estado, porque lá onde vai ter jogos da Copa do Mundo, o pessoal vai se sentir seguro, porque lá vai ter repressão, vão expulsar os bandidos de lá e vão ocupar onde? O estado mais perto é qual? O Espírito Santo. O estado está fazendo o quê para estar prevendo isso? Nós temos delegados que são deputados, temos candidatos a prefeitos, mas até hoje eu não vi ninguém se pronunciar, né, sobre isso. A Copa do Mundo está chegando, mas nós estamos fazendo por preventivo aqui? Seu Sebastião representa os moradores do município da Serra para Vila Velha. Seu Sebastião Luiz de Paula, que é presidente da Associação de Moradores lá da Praia da Costa. A violência está assustando lá em Volta na Serra, seu Sebastião? Eu acho que nem tanto, um pouco. Eu quero... da Praia da Costa, Vila Velha. Falei Serra? Alô. Perdão, Serra já falou. Então agora vai falar o representante dos moradores de Vila Velha. Ok. Eu quero agradecer o convite, parabenizar a CBN pelo evento e cumprimentar os seus ouvintes. A Praia da Costa é um bairro com população de 45 mil habitantes. Tem 230 lojas estabelecidas dentro do bairro e gera 8 mil empregos aproximadamente o próprio bairro. E mais um shopping com 240 lojas, com um contingente de pessoas diária de 33 mil pessoas. Sem dizer que possui igrejas, bares, restaurantes, hotéis e uma bela praia, com uma imensa área de lazer e esporte. Um atrativo natural para que pessoas de outros bairros e vizinhos, cidades, e na época do veraneio é muito frequentado por turistas nacionais e internacionais. É um atrativo natural devido ao poder econômico que existe para que criminosos invadem o bairro e cometem furtos e roubos no nosso bairro. O bairro é mobilizado por habilidade e envolvimento de toda a comunidade indispensável para a prevenção da criminalidade e a promoção da segurança. Em 1996, a MPC firmou parceria com o Estado e criou a primeira polícia interativa do bairro, com 22 policiais. E naquela época cedeu para o Estado 3 viaturas e um espaço para ser instalado a uma unidade da polícia chamada SAT, Serviço de Atendimento ao Cidadão. Mais tarde, em 2009, fomos convidados de novo pela SET para criar um projeto chamado piloto denominado Rua Segura. A proposta é reduzir em 3 minutos o primeiro atendimento com a classificação de motos dos policiais adotados pela companhia que fica no bairro. Esse projeto fundamenta-se no treinamento dos funcionários, do condomínio e do comércio para atuarem na identificação de elementos suspeitos. A SET forneceria 4 motos, 8 policiais
e a responsabilidade de treinar os porteiros e outros colaboradores. A MPC se mobilizou na defesa do projeto, acreditando na melhoria e na segurança, e inaugurou em 2010. Atualmente nós temos no bairro 60 pontos, nos quais cada um nós temos 4 profissionais, treinados e capazes de transmitir, via rádio, movimentações suspeitas no seu entorno. Fechamos parceria com a PMVB, através da Secretaria de Defesa Social, colocamos mais um rádio dentro da central de videocontrolamento, intercalando os 2 serviços. Com isso, ganhamos amplitude no projeto. Hoje estamos trabalhando para aumentar estes pontos. A PMPV, através da Secretaria de Defesa Social, instalou 6 câmeras na obra e 4 dentro do bairro, contribuindo para inibir os crimes nesses pontos. O bairro tem 48 ruas, 98 cruzamentos. Ainda precisamos de muitos rádios e câmeras, porque com todos estes mecanismos existentes, não foi suficiente para diminuir a criminalidade do bairro. Até porque, em 96, recebemos 22 policiais, tínhamos 22 policiais. Quando havia menos habitantes, menos atrativo para os criminosos. 16 anos depois, nós temos 19 policiais, muitos habitantes, muito mais atrativos. Muito obrigado. Não diminuiu nada essa parceria toda da comunidade com a polícia, não reduziu nada a criminalidade na Praia da Costa? Houve um aumento da população. Naquela em 96 nós tínhamos 20 mil habitantes, não tinha comércio, não tinha nada. Então a criminalidade existia, mas era muito mais cumulativa porque tinha 22 policiais naquela época. Hoje nós temos 45 mil, 45 mil habitantes, 33 mil pessoas frequentam o shopping, temos uma festa colocada, tantos eventos, e os policiais diminuíram, caiu para 19. E isso acaba não inibindo a participação de criminosos dentro do bairro. Os furtos de roubos aumentaram, proporcional. Mas esse serviço traz bons resultados para a comunidade. Essa parceria traz bons resultados para a comunidade. Corroborando o que disse o nosso palestrante aqui, parceria com a comunidade de polícia. Daqui a pouco eu vou ouvir também a experiência do nosso comentarista, do Marcos Lopes. Ele já trabalhou nos Estados Unidos e pode ser para a gente se lá também há esse tipo de parceria. Como é que isso funciona? Se é que funciona, Marcos. Deixa você por último, porque você é da casa aqui. Então, nós já ouvimos representantes do comércio, ouvimos uma pesquisadora da Universidade Federal do Espírito Santo, temos voz também aqui, a Associação de Moradores da Serra e de Vila Velha, mas especificamente da Praia da Costa, e agora o Sindicato dos Bares e Restaurantes, que vem passando por uma crise, fechando principalmente na Praia do Canto, do movimento à noite aqui, e alegando os motivos para essa crise, a falta de segurança pública. Wilson Caminho, obrigado pela presença. Eu que agradeço a oportunidade de participar desse debate, queria cumprimentar aqui os meus companheiros de debate, a plateia e os ouvintes da CBN. Bom, o nosso setor, aqui na Grande Vitória, tem hoje alguma coisa em torno de 9 mil empresas na região metropolitana da Grande Vitória, gerando aí em torno de 50, perdi aqui, não dá aqui. Bom, mas enfim, é um setor altamente empregador, é o segundo maior empregador, vindo atrás só da construção civil e muito pouco atrás da construção civil. Então, um setor importante, como declarou o Major ali, que dando emprego, porque o desemprego é uma das causas da violência. O nosso setor dá muito emprego e, sobremaneira, emprego para as classes menos favorecidas. Nós levamos para dentro dos nossos estabelecimentos aqueles que não têm capacitação, e lá dentro do estabelecimento a gente capacita essa gente e aí dá a ele emprego, renda e dignidade. Então, na medida em que, como você disse, começam a acontecer fatos que geram a queda e o fechamento de estabelecimentos, a gente acaba contribuindo para o aumento da violência ainda mais. Quando a gente fala que a violência é um dos fatores, que não é o fator, é um dos fatores geradores dos nossos problemas e responsáveis pelo fechamento de casas, a gente tem que interpretá-lo como um todo. O nosso setor sofre violência em toda a sua cadeia,
né? Porque nós somos assaltados, os nossos estabelecimentos, os nossos clientes são assaltados e os nossos funcionários também sofrem a violência quando voltam para suas casas de madrugada, e a gente já sabe que nós temos uma deficiência muito grande também de transporte urbano. Então, de madrugada, eles ficam num ponto de ônibus, às vezes até 3, 4, 5 horas da manhã para pegar uma condução para ir para casa, e via de regra são assaltados também. E os nossos clientes acabam diminuindo em função dessa violência ou das notícias da violência. Então isso gera também uma diminuição do movimento e, consequentemente, também é responsável aí por fechamento de casas por conta da diminuição de movimento. Sofremos a violência de novo a partir do momento que nós temos uma despesa relativamente grande hoje para prover o nosso estabelecimento de segurança, colocando câmeras, segurança privada, e hoje, em alguns casos, isso chega até a 5% da despesa do estabelecimento em segurança, coisa que não existia tempos atrás. O que acaba se refletindo no aumento dos preços, porque isso é um custo, e o custo que acaba pagando é o consumidor, é o cliente final, né? Então, mais uma vez, a segurança está implícita por esse fato. Quer dizer, quando aumenta o valor do nosso produto, diminui novamente o nosso cliente. Então, diferentemente do que se imagina quando se fala de violência, se imagina que é essa violência primária, não é porque eles estão sofrendo assalto que eles fecharam, não foi por isso, são por todos esses fatores que eu nomeei aqui, que eu enumerei aqui. E o nosso segmento é um segmento aí muito importante para a cidade, para o Estado, para a Grande Vitória, sobre Madeira, por exemplo. Nesse lugar onde nós estamos tendo uma crise nesse momento, é um lugar conhecido no país todo como referência de diversão e de gastronomia do município de Vitória. Quando você fala, por exemplo, você vai a São Paulo e quer comer ou se divertir, você pensa logo na Vila Madalena. Quando você pensa em Belo Horizonte, você tem a Savassi na sua cabeça. Você pensa no Rio, tem a Lapa, tem o Baixo Leblon. E o Triângulo das Bermudas, a gente sabe que é conhecido hoje nacionalmente como o ponto talvez mais importante para o turismo, para a diversão pública do turista na região metropolitana da Grande Vitória. Então, esse ponto está sofrendo, especialmente com o problema da violência. Então, como nós somos aqueles que atendem, que recebem o turista, para você ter uma ideia, nós representamos aí 81% das empresas ligadas ao turismo, 2,4% do produto do PIB do turismo está dentro do nosso segmento. Nós representamos, respondendo 65% dos empregos do setor do turismo. E aí, mais que isso, 25% hoje dos gastos com das famílias em alimentação são feitas na alimentação fora do lar. Quer dizer, além do atendimento que nós damos ao turista, da responsabilidade que nós temos pelo bem-estar e pelo conforto do nosso turista, tem também a responsabilidade que nós temos da alimentação da população no seu dia a dia. Né? Quantos de vocês hoje almoçam em casa regularmente? Cada vez menos gente. Então, eu quero deixar aí a importância desse setor e o sofrimento que nós estamos tendo por violência. Perfeito. Então, boa tarde a todos. Coronel, é o seguinte, nesses anos, há 12 anos que eu trabalho nos Estados Unidos, ainda eu continuo trabalhando lá, e por 5 anos eu morei. Logo quando eu cheguei, eu fui chamado pela Associação dos Bairros para poder dizer que tinha uma patrulha todos os dias de vizinhos que faziam essa patrulha nas regiões dos bairros. E eu também me coloquei à disposição e achei muito interessante o trabalho de pessoas que estavam o dia inteiro trabalhando, mas de noite chegavam, pegavam o seu próprio veículo com mais 3 parceiros e faziam essa ronda. Eu perguntei para eles qual foi a última vez que teve assalto, roubo naquele meu bairro. E eles disseram assim: olha, eu moro aqui há 6 anos, não me lembro de ter nenhum roubo aqui. E mesmo assim eles faziam todos os dias as rondas, fazendo o seu papel. A gente percebe que aqui no Brasil a gente tem o costume de jogar a responsabilidade para os outros, né? Cada um não consegue entender a sua participação nesse contexto da segurança pública, colocando em cima do que o Major Luca colocou, a importância de cada um estar participando e contribuindo para o trabalho policial.
Agora, quando a gente coloca na nossa realidade, na realidade brasileira, a gente vê que a população não tem uma simpatia pela polícia. A população nesse período que eu estou trabalhando na TV, eu percebo que a população gosta de ouvir, gosta de ver críticas sobre a polícia. E trabalhar sobre essa pressão é muito complicado, muito desmotivador. Mas o que a gente percebe é o seguinte: o que a polícia americana conseguiu fazer de conquistar a sociedade? Primeira coisa, é o papel dela cidadã, é o papel dela de não correr atrás do bandido, mas sim de proteger a sociedade, assim como a João Luca colocou. E também você vai buscando até a formação do policial. Não é aquela formação truculenta que quando ele sai da academia de polícia ele continua sendo truculento nas ruas, para os bairros mais pobres. Então é uma polícia sem treinamentos truculentos, uma polícia sendo treinada de forma técnica, de forma humana, para então ele sair para prestar um serviço para a sociedade. Então a gente vê essas diferenças. O que precisa ser feito também é essa questão da aproximação da polícia com a população. E essa aproximação tem que partir também das instituições policiais, quer dizer, uma ação, uma abordagem diferente, como aconteceu ontem. Claro que é um caso típico de um rapaz que naquela situação ele reagiu e o policial teve que ser mais enérgico, mas a gente escuta nas populações de classe baixa que a polícia sempre é truculenta. E isso até os próprios policiais conferem esse tipo de atitude. Então acho que a gente tem que partir dessa mudança de proteção, partir de reconquistar a população, porque a população junta no trabalho policial vai melhorar muito, porque lá você tem desde esse trabalho de ronda das pessoas, dos moradores, até as pessoas que trabalham na polícia de forma voluntária, sem receber salários mensais, mas eles tiram um dia por semana para ir lá trabalhar como policial. Então a participação da sociedade americana no trabalho da segurança pública é muito grande. Aí você pode até achar que de repente isso justifica a baixa criminalidade, ou de repente você pode dizer, eles não precisavam chegar a esse ponto porque lá não tem crime. Outra coisa que é muito forte lá é a questão da impunidade. Não tem essa impunidade que tem aqui no Brasil, de bandidos que são presos e que são soltos. Isso a polícia coloca muito, isso acontece muito. Eu já escutei do judiciário que eles são forçados pelas instituições internacionais e até pelo meio de não seguir regras mais enérgicas para tirar o máximo de presos possíveis das celas, deixando só os grandes criminosos. Os grandes criminosos só ficam 1/6 da pena. Enfim, então essa sensação de impunidade acaba gerando isso e acaba ficando toda a responsabilidade nas costas da polícia, que não é a verdade, que é, na verdade, assim, tem que ser retribuído isso daí, repartido, que vai da justiça, do poder judiciário, da população e da Secretaria de Segurança. Perfeito. E tem outra discussão: se a nossa legislação penal é muito branda ou não é aplicada da maneira severa que poderia ser. Vamos para as propostas. O que os prefeitos podem fazer para que tenhamos uma cidade nota 10, temos um tempo um pouco menor agora para cada debatedor. Então, propostas efetivas, começando com o seu João Elvésio Paer, que representa os comerciantes aqui do Espírito Santo. Falou. As propostas da FEComércio: melhoria das estruturas das delegacias, maior efetivo de policiais fardados e apaisando nas ruas, formação e qualificação dos jovens, combate forte, efetivo e continuado das drogas. Perfeito. Os dois itens, delegacia e mais polícia militar, principalmente, cabe mais ao Estado. Eu acho que o município também poderia fazer isso, com guarda municipal, poderia fazer uma parceria. Sim, com certeza. Acho que eles estão no dia a dia na rua, eles podem ajudar muito. Perfeito. Formação do jovem, qualificação, questão das drogas, marcos da educação. Inclusive, essa qualificação, essa formação do jovem também, o Senado, que é a entidade da FEComércio, pode ajudar também. E só dar um complemento: lá em São Paulo, a Associação do Comércio, eles criaram um chamado CONSEG, que é o Conselho de Segurança, que essa associação ela arrecada verbas dos empresários, das grandes empresas, investe em treinamento e na reestruturação das unidades policiais. Então isso já acontece em São Paulo. Tive pessoalmente vendo esse trabalho, é muito interessante, e eu acho que cabe a Associação do Comércio aqui do nosso estado pensar nessa possibilidade. Eu acho que cai de novo naquela questão da gente também estar fazendo a nossa parte.
Vamos ouvir agora a pesquisadora da UFES, doutora em História Social, pesquisadora em Violência e Criminalidade na região metropolitana, Márcia Barros Ferreira Rodrigues. Professora Márcia. Bom, as propostas são inúmeras, mas vamos tentar resumir aqui, principalmente com foco nos jovens. As mortes violentas no Espírito Santo, elas acometem principalmente os jovens, na ordem de quase 80%, entre homicídio e morte no trânsito. Então, a lei seca é extremamente importante, né? É preciso continuar e cada vez mais. A evasão escolar do ensino médio, né, pelos dados do IBGE, 39 milhões de jovens estão fora do ensino médio, na faixa de 19 a 29 anos, que é a faixa de idade, aonde também incide os índices de homicídio. Então, políticas nesse sentido, né, de melhorar essa evasão do ensino médio, aqui no Espírito Santo não foge desses quatro, a evasão também é grande, prevenção escolar e muito incentivo ao protagonismo juvenil. Os jovens não são ouvidos, eles são as vítimas dessas mortes violentas, eles não são ouvidos. As propostas são feitas de cima para baixo, de forma geral, e os jovens não são ouvidos. Para que eles sejam ouvidos, é necessário fazer pesquisa. Então, investimento muito grande em pesquisa. Segurança pública sem pesquisa não anda. A polícia já faz esse trabalho de uma forma razoável, dentro das suas limitações. A polícia do Espírito Santo é uma das mais que tem um currículo escolar um dos melhores. Eu já dou aula mais de uma década para a polícia, posso atestar isso. Tem boas experiências de ex-alunos que fizeram mestrado, doutorado, hoje ocupam cargos de comando do Estado. Isso tem ajudado muito. Parceria com a universidade, fundamentalmente com a Universidade Federal do Espírito Santo, que reúne excelência de estudos em todas as áreas e também nessa. Criação de condicionantes de impacto sociocriminal pelas empresas que vêm se instalar no Estado do Espírito Santo. Os 2 bairros que contêm índices altos de violência e de homicídio na Serra. A história desses bairros tem muito a ver com o processo de industrialização desorganizada, urbanização, por causa da segregação espacial, quebra de laços, socialização violenta, que é o Rosa Vila Nova, os Colares, por exemplo, para ficar só nesse. Os espaços de segregação na Grande Vitória, eles também não podem ser entendidos no Espírito Santo sem essa dinâmica da industrialização, Serra, Cariacica, Vitória do Avelho. E já temos pelos dados do mapa da violência processo já em curso bastante avançado de internalização da violência. Então, se nós temos Anchieta com um PIB grande, Serra com um maior, ele da região metropolitana, Presidente tem com um PIB também expressivo para onde estão indo, né? As empresas agora, não significa desenvolvimento social. Isso impacta diretamente na questão da segurança pública. Então, assim como se tem condicionantes ambientais, há que se ter também, já passou da hora aqui no Estado, condicionantes de impacto sociocriminal, para que as empresas também cumpram com sua responsabilidade social, porque os impactos nessa área são muito e contribuem bastante para esse quadro da dinâmica criminal e da violência do Estado. Ok, professora, programa então de assistências principalmente voltados ao jovem, parceria do município com a universidade, para que tenhamos um diagnóstico mais preciso desse fenômeno aí da violência por meio de pesquisas. Algumas propostas da professora Márcia. Marcos, você mais um comentário? Não diretamente a professora Márcia, mas na área da educação, né? A gente consegue entender que também tem muita falta de cidadania. O brasileiro quer tirar vantagem de tudo e se sente impune em várias pequenas coisas, até estacionar em locais que está reservado para idosos. Então nós, em pequenos detalhes, a gente acaba contribuindo e demonstrando essa sensação, essa falta de impunidade. Então eu estaciono, é rápido, eu justifico a minha pressa e acabo infringindo algumas regras, algumas leis, e isso vai tornando de acordo com as suas devidas proporções.
mas eu acho que é interessante também os municípios pensarem nas suas escolas, no trabalho, cidadania e poder as pessoas entenderem o seu papel perante o contexto e a contribuição que você está fazendo para você não seguir esses padrões. Vamos ver agora os representantes dos moradores, o Sebastião da Assunção, que representa associações de moradores da Serra, por uma explosão demográfica na Serra, muita gente é traída pelas grandes empresas. Enfim, que propostas o senhor teria para o prefeito construir a Serra? O que ele tem que fazer? Proposta temos muita, né? As comunidades da Serra tem muita proposta. Infelizmente nós devemos colocar só 5 aqui, né? Pela nossa vontade nós colocaríamos umas 10, né? Ou mais. Mas acreditamos que a curto prazo, né? Primeiro tem que começar pelo plano integrado de ação entre o município, o governo do estado e o governo federal, de prevenção de segurança no combate ao crescimento da criminalidade a partir de 2012, visando a Copa do Mundo em 2014. Retomada da escala especial de segurança dos policiais, que foi criada em 98, eu quero justificar isso aqui, porque em 98 foi criada uma escala especial no município da Serra, onde os policiais, eles terminavam a escala deles, eles continuavam até certo horário, né, e quem complementava esse salário era a Prefeitura Municipal da Serra, e isso funcionou porque em 2004, até 2004, o município da Serra teve um baixo índice de criminalidade, então quer dizer, funcionou. Só que o governo do estado acabou intervindo nisso em 2004, suspendeu isso, acabou com a escala especial e não apresentou outra alternativa para o município. Né? E daí para cá vem só crescendo a criminalidade novamente, não apresentaram outra alternativa. Já de voltar a escala, uma escala especial, né? É uma experiência que já tivemos no município da Serra e nós acreditamos que pode funcionar. Né? A implantação de câmeras de monitoramento nas avenidas e também nos bairros dos municípios, porque as câmeras de monitoramento você tem elas até bastante nas grandes avenidas, nas grandes concentrações de pessoas, de população e tal, mas nos bairros mesmo não tem, então os bairros estão desassistidos. E a criação de bairros municipais nos bairros. Plano educacional com criação de vagas para os jovens, possibilitando a frequência com cursos de capacitação técnicas para sua inserção no mercado de trabalho e impedindo o convívio com a marginalidade nas ruas. Isso aqui, nós chamamos isso de um plano a longo prazo. Isso aqui é um plano a longo prazo. Mas a curto prazo, esse primeiro ponto. O segundo ponto, os outros são tudo coisas a curto prazo. Outra coisa que nós acreditamos é o seguinte: gente, nós temos certeza que o número de pessoas, de bandidos hoje, que são presos, que prende hoje e solta amanhã, é muito maior do que não se cria bandido assim toda hora. Eu tenho certeza que a maior parte das pessoas que estão na rua já tem muita passagem pelas delegacias e, no entanto, prende só todo dia. O próprio policial se sente seguro, porque você prende o bandido hoje. Amanhã você dá de cara com ele na rua, você como policial, você também coloca a sua vida em risco. Então esse é um grande problema e nós acreditamos que podia ser criado um sistema de estar os municípios comprando, resolvendo a situação da seguinte maneira: tendo uma grande área, igual foi feito lá na Serra, lá tem a central de tratamento de dependente químico, né? Então que pudesse também ter uma grande área onde as pessoas que são presas pudessem ser colocadas lá de lá e tirar o seu sustento e não estar na rua. Acreditamos que seria uma coisa que podia estar resolvendo um pouco a situação. Ok, Sebastião, eu vou destacar algumas propostas aqui a curto prazo, quer dizer, ampliar o sistema de câmera de monitoramento também para dentro dos bairros. Sim. O senhor citou, o senhor falou muito de voltar a uma escala especial, a escala do policial até determinado horário. A partir desse horário, a prefeitura banca o salário policial. O senhor vê com bons olhos isso, Major? Vejo sim. Aliás, em São Paulo foi criada uma parceria do governo do estado do município de São Paulo, naquela região de São Paulo muito conhecida no Brasil inteiro, a região das compras, na 25 de março, no bairro do Belém, onde tem uma grande concentração de pessoas.
pessoas, foi feita uma parceria do governo com o município para criar a chamada Operação Delegado. O que é a Operação Delegado? Um grupo de policiais militares, na sua hora de folga, prestam serviços para o município. É como se fosse um bico institucional. O que acontece? O policial militar ele vai devidamente escalado com todo o recurso que a polícia oferece, ou seja, colete balístico, radiocomunicador, dentro de uma escala totalmente regulada, e vai, na sua hora de folga, fazer um trabalho extra para ajudar o município. E isso ele ganha uma renda extra que é paga pelo município. Em outras palavras, nós estamos usando um recurso do Estado em parceria com o município para o bem da sociedade. É um bom exemplo de integração que é mais ou menos aquilo que o Sr. Sebastião citou aqui. É uma outra modalidade que lá chama Cooperação Delegada. Uma experiência que deu muito certo, o policial militar saiu bem, a população saiu bem e houve já uma parceria entre o governo do Estado e o município. Quero ouvir agora as propostas do representante de moradores lá de Vila Velha, mais especificamente da Praia da Costa, Sr. Sebastião de Paula. Ok. Eu foquei mais na área preventiva. Acredito que é preciso desenvolver ações conjuntas entre o município, o Estado, a União e a sociedade civil, para desenvolver políticas públicas de qualidade nas áreas de educação, saúde, esporte, lazer e acompanhamento das famílias, dando orientações e cobrando resultados. Desenvolver campanhas educativas de prevenção contra a violência. Elaborar planejamento de marketing de utilidade pública de forma permanente, objetivando orientar as comunidades. A polícia precisa ir para as ruas com aqueles que têm vocação e talento para melhor servir a comunidade. É preciso também melhorar as condições de trabalho dos policiais. Um profissional satisfeito produz muito mais e com prazer. Isso é para a área preventiva. Para a área corretiva, eu digo o seguinte: precisa alterar o Código Penal. Nós não podemos aceitar que um jovem de 16 anos que pode votar não seja considerado por seus atos. Rever a pena para determinados crimes. A polícia militar, a polícia civil, a perícia e a justiça precisam resolver entraves burocráticos para agilizar a aplicação da pena. Eu acho que o processo lento, se olhar, resgatar as histórias do nosso Estado, temos que como processo para ser julgado, está agarrado, e precisa evoluir. E o que me chama a atenção também é o seguinte: existe hoje mais de 40 mil mandatos de prisão. O Estado não tem meio de apontar todos esses criminosos. Já existe uma superlotação em nossas prisões. O Estado precisa investir em cadeias, aumentar a sua capacidade prisional urgentemente. O judiciário tem que fazer a sua parte, e ser mais eficiente. Mas a parte de cabe ao prefeito, mesmo ao município, você falou em família, programa de acompanhamento da família. Como é que seria isso, na proposta de... Nessas áreas de risco, não adianta você trazer o jovem para a sala de aula e tentar educá-lo. Se quando ele volta para sua casa, ele não tem um ambiente que dê essa continuidade. Como é que o prefeito podia fazer para que a família seja mais atuante? Ele ia envolver a ação social. Na Secretaria de Ação Social, assumir essa responsabilidade de fazer esse acompanhamento. Perfeito. Está então a proposta do presidente da Associação de Moradores lá da Praia da Costa e agora o Sindicato dos Bares e Restaurantes. Viu o que os prefeitos têm que fazer para que tenhamos uma cidade nota 10 de segurança? Bem, nossa primeira proposta é a designação de uma guarnição da Guarda Municipal nesses pontos de maior concentração de bares e restaurantes, sobretudo nos locais mais turísticos e recreativos da cidade. A gente sabe que não adianta a presença da polícia, seja a Guarda Municipal ou também a própria Polícia Militar, é importante para criar a sensação de segurança. O problema maior que nós temos nesses locais hoje não é um problema de assalto violento, é de pequenos furtos, de pequenos roubos, que aburrim muito a população. É uma mulher que tem uma bolsa roubada, um celular roubado. Então a presença da polícia, através de um trailer, enfim, alguma coisa fixa que possa inibir essa ação, com certeza ajudaria muito. Integração e monitoramento de câmaras instaladas em bares e restaurantes auxiliares. Nós fizemos um trabalho há muitos anos atrás com a Polícia Militar, na época do comandante do policiamento ostensivo era o Coronel Manhado. E nós chegamos no final do projeto
estava tudo pronto, e aí foi trocado o comando, e tudo isso veio por água abaixo, né? Quer dizer, seria uma colaboração nossa. Nós criaríamos um circuito de câmaras nesses lugares onde existe a maior concentração de bares e restaurantes, que poderiam ser acionadas até lá dentro dos CIOs, né? Para que a gente pudesse dar a nossa contribuição. Desenvolvimento de uma rede solidária de segurança nos moldes desse projeto que começa a funcionar agora no estado de São Paulo, né? O projeto da vizinhança solidária, né? Que o governador lançou ontem ou antes de ontem em São Paulo. E a gente acha que o nosso segmento tem uma grande contribuição para dar para isso, né? Nós ficamos lá durante a noite, os nossos estabelecimentos abertos, quer dizer, na hora em que a sociedade está mais fragilizada, a gente está lá a postos. Então a gente tem condição sim de contribuir muito para a melhoria da segurança e contribuir muito com o policiamento para gerar mais segurança na sociedade. E aí, ordenamento de estacionamento também, nós temos um problema grande de estacionamento nessas áreas, onde tem um grande número de estabelecimentos, o que faz, às vezes, com que o cidadão tenha que estacionar o carro muito longe e aí correr um risco desnecessário, talvez, para chegar até onde ele quer ir. E aí, isso seria, através de colocação de parquinhos, enfim, que pudesse tornar esse estacionamento nessas regiões mais rotativo, de forma a ter mais vagas de estacionamento. E também cadastrar os flanelinhas que tomam conta de carros, também são um problema, cadastrá-los e uniformizá-los de forma a que essas pessoas, a que a gente saiba quem são. E por último, a atuação ostensiva da fiscalização para evitar a presença de ambulantes que a gente sabe que muitas vezes são responsáveis, inclusive, pelo tráfico de drogas nessas regiões que a gente sabe que mais gera violência. Então, a proposta do Sindicato dos Bares e Restaurantes, intensificação da Guarda Municipal, um cadastro uniforme para flanelinhas, pode reduzir a violência nas cidades, na avaliação do sindicato. Vizinhança solidária, copiar um projeto de existe lá em São Paulo, integração do sistema de câmeras dos bares com das guardas municipais. Estamos falando aqui de prefeituras. É outra proposta. Intervalo rapidinho agora, de 3 minutos, e no próximo bloco, perguntas. Muitas perguntas. Muitas pessoas vão fazer perguntas, vamos tentar entender todas. Vou ficar ao lado dele lá no sul. Pergunta para quem? Infelizmente, os debatedores não tem ninguém do legislativo, mas sendo que o legislativo é o que faz as leis, e nós como eleitores, nós colocamos as pessoas do legislativo. Eu acho que fica um pouco superficial o debate se tornar em torno da segurança pública, se no entanto as leis, que é o principal fator, ele deixa os indivíduos livres. Eu gostaria de saber qual é a melhor forma de colocarmos pessoas preparadas no legislativo e focar em que essas pessoas façam o que de fato às vezes aconteça. Eu gostaria que alguém respondesse para a gente que não adianta as pessoas votarem em pessoas que não vão colocar as leis e vai continuar a gente sempre nesse mesmo debate. A segurança não vai acontecer e vamos voltar sempre à mesma situação. Bom, alguém só quer comentar? Mas, doutor, posso até tentar emendar na pergunta dele? Problemas para a segurança é a legislação penal, que é muito branca? Não há dúvida, assiste muita razão o nosso pessoa que fez a pergunta, esqueci o nome. Edinardo. Realmente nós temos um problema muito sério, aliás, a pauta desta semana está sendo encaminhada aí uma revisão do Código Penal, que foi feita com a sociedade também, com uma discussão para esse código, para poder melhorar o aparelhamento jurídico. Tem muita razão com relação à questão das leis. Vou dar um exemplo com relação à prevenção primária, que diz respeito à lei. A questão dos flanelinhas, guardadores de carro. Existe uma legislação que cuida do flanelinha muito antiga, que não regulamenta exatamente, é uma lei incompleta, e que em grandes eventos, como por exemplo jogos de futebol, grandes shows, a ação desses flanelinhas acaba sendo um vetor importante para a prática de crimes que a gente constata aí no entretenimento das pessoas. Portanto, você tem muita razão quando fala que é preciso sim fazer uma legislação mais eficiente, ser mais rápido para poder ajustar a legislação frente aos problemas atuais. Note que o Código Penal, por exemplo, ele é de 1940. É claro que houve algumas revisões no decorrer desses anos,
Mas dessa vez, só em 2012 também uma mudança um pouco mais significativa. Portanto, tem muita razão, e a forma de melhorar isso é, obviamente, no exercício nosso de cidadania, que é votar de forma mais consciente naquelas pessoas que podem eventualmente fazer diferença. Eu queria só, aproveitando o gancho, fazer duas observações. Quando eu falei aqui na palestra que é muito importante envolver os demais segmentos, né? A Guarda Civil, a Polícia Militar, a Polícia Civil, todos os atores, todas as esferas, é muito importante que esse envolvimento dentro da atribuição legal que existe para cada instituição. Por exemplo, a Guarda Civil, ela tem a sua atribuição legal, que é a defesa dos próprios municipais. Portanto, a gente não pode exigir da Guarda Civil uma atribuição que cabe à Polícia Militar. E assim sucessivamente. Portanto, cada um dos atores tem a sua responsabilidade. E uma última observação, que eu queria fazer uma referência à professora Márcia, quase que um apelo. Eu vou ao encontro de uma questão que ela levantou com relação aos dados. Não se pode atribuir qualidade àquilo que a gente não pode medir. As estatísticas são muito deficitárias, muitas vezes difíceis, elas são escondidas, elas são maquiadas, e é importante para que nós comecemos uma nova era trabalhar dados de forma mais profissional, de forma mais efetiva. Obrigada, Flávio. Vamos mais uma pergunta para o Fabrício Sabrini. Sabaí, agente da Polícia Federal. Boa tarde a todos, boa tarde, doutora Márcia, quem tive a honra de ser aluno e orientando no curso de pós-graduação em Segurança Pública, em nome de quem cumprimenta a todos os outros palestrantes. Venho colocar algumas questões pontuais que deixaram de ser focadas aqui. Nós falamos muito em repressão. Eu acho que as organizações que cuidam da repressão, lógico, com suas limitações, vêm dando conta do recado. É o que a gente pode ver nos nossos presídios aí lotados. Eu acho que está faltando um foco maior em que nossos jovens não entrem na criminalidade. E aos que estão nos presídios, quando saem dos presídios, não retornem à criminalidade. O grau de volta de criminosos egressos do sistema penitenciário, que a doutora Márcia pode falar com muito mais propriedade do que eu sobre isso, é muito grande. Nós temos aí a maioria do sistema prisional que é de 20 a 30 anos, quer dizer, isso é uma década de educação de 10 a 20 anos. Eu gostaria que os próximos prefeitos investissem mais na questão educacional para poder colocar esses jovens no sistema de trabalho, socializar. Qual é o problema de se fazer isso? Por que isso não é feito? Professora Márcia, quer comentar? Educação? Sem dúvida. Políticas públicas para os jovens que estão cumprindo medidas socioeducativas, né, que são aqueles que ainda não têm idade para ingressar no sistema penal, maiores de 12 anos, que já cometeram delitos, inclusive homicídios. E não se tem políticas públicas voltadas para esses jovens especificamente. E mais ainda, eles não são ouvidos na sua demanda. E o mais grave ainda é que a maioria, quando completa 18 anos, acaba cometendo novamente delitos e aí se enquadrado na lei e vai engrossar o sistema penal. Então é necessário políticas preventivas com foco nesses jovens. Nós vamos falando das atribuições de cada representante do Estado. O município, professora, poderia abraçar essa causa? O município pode desenvolver programas assim? Pode. O município, inclusive, tem uma instituição, a CAPES, que trabalha com jovens que cumprem medida socioeducativa e que é modelo. Tem um modelo pedagógico que é muito interessante, em que os jovens não ficam eles ficam dentro do sistema, não ficam presos, toda uma orientação pedagógica avançadíssima e que poucos conhecem. A Celon está uma empresa que investe muito neles. Eu coordeno um movimento chamado Fazer Brasil, que é um movimento da sociedade civil, que é o Judiciário, Ministério Público, Defensoria, algumas secretarias de Estado, universidade. São 11 signatários. Ele está formalizado no protocolo de intenção que foi assinado pelo reitor da UFES em fevereiro de 2011. E nós ainda não conseguimos uma parceria efetiva com o governo do Estado
E a CARES, inclusive, essa instituição faz parte do Fazer Brasil, e nós não conseguimos ainda uma parceria com o governo do Estado que possa alavancar as nossas ações, que já são muito importantes nessa área. E o município, a CARES fica em Cabecica, e o município pode fazer muito. Fazer o governo também, principalmente. Perfeito. Deixa eu só fazer justiça e lembrar aqui que o representante da Associação de Moradores lá da Praia da Costa, a primeira proposta dele foi prevenção e um trabalho voltado para a família. Programa do governo voltado das prefeituras, voltado para atender a família. Luciano. Mário, tem muita gente na fila aqui, então vou pedir às pessoas para um pouco mais de objetividade nas perguntas e também os nossos convidados, para a gente tentar atender o maior número de pessoas até às 5 horas. Simone Sandri, ela que é jornalista, vai perguntar para o Major Louro. Eu falo assim, muito em participação da sociedade, né? Eu gostaria que o Major falasse um pouco da importância dos postos de polícia comunitária, que acredito ser uma forma de aproximação da polícia com a sociedade. Porque em nosso estado e município, os governantes não estão muito atentos quanto a isso, pois os postos comunitários estão sucateados. Um exemplo é no meu bairro, que em Jardim da Penha, que o posto é só de enfeite. Seria, acredito, dos DPMs, isso? Não tenha dúvida que dentro do conceito de polícia comunitária, as bases avançadas fixas e móveis, né, porque existem as bases móveis também, que elas podem ser realocadas de acordo com a necessidade, elas constituem o embrião dessa relação que se pretende formar entre o cidadão e a polícia. A polícia comunitária tem como base a aproximação da polícia com a comunidade. E a base comunitária é a situação geográfica para poder favorecer isso, né? A gente capilariza o quartel nas áreas geográficas dos bairros com as bases comunitárias fixas e móveis. Portanto, uma atenção especial da polícia em franquear o acesso do cidadão nessa relação é por intermédio das bases comunitárias. Investir em base comunitária e também no treinamento do policial para ser um agente de ligação com a comunidade é fundamental. Sem isso, não conseguimos. Marcos Martins, próxima pergunta é de Jardim Camoreira, é isso? E você ainda tem DPM, a gente está sem por enquanto providenciando, né, comandante? Só lembrando, Jardim Camoreira é um bairro da capital, de Vitória, Zona Norte. Maior, mais populoso, é 30 mil pessoas, então, a princípio, só para ser objetivo, bandido bom é inexistente, não é o bandido, o mau bandido, né? Não é só a população, acho que o bandido tem que ver a polícia para ele poder ficar amedrontado nesse contexto. Uma sugestão sobre a sensibilização que a gente está falando aqui seria, junto com o município, nas escolas de ensino fundamental e médio, elaborarem, como a gente tem visita para Chapelax Garoto, visita para vários outros locais, para vender o que é bonito, vamos vender o que é feio para o estudante, para sair daquele glamour do bandidismo, que ele cresce vendo aquilo ali, e ter um contato real, não é só o que vê pela televisão. Eu acho que seria um excelente plano. Operação Delegado, eu acho que é desgaste gradativo da polícia, não concordo nesse contexto. Volto a tocar esse do ProPaz, que nós já tivemos aqui um tempo atrás, mas com estrutura efetiva da polícia, não é eles dentro de um carrinho, dentro das principais vias, realmente pontos mais efetivos. E voltando, Marcos, à sua situação, as rondas de moradores dos Estados Unidos é muito fácil, porque as cidades são planejadas e os bolsões de fuga são longe do centro onde acontece a criminalidade. Então é mais fácil de se fazer isso. Hoje, se a população for para a rua, ela vai ser assaltada. Aqui não é porte de arma. Então, só para finalizar nesse contexto, para vocês ponderarem essas questões. Muito obrigado. Bom, ele fez uma pergunta, fez uma série de sugestões, como o Marcos Duval pode contar. Só para colocar aquela questão da ronda lá nos Estados Unidos, eles fazem desarmados, mas fazem com contato direto com a unidade policial. E em todos os bairros, desde o bairro pobre ao bairro de classe alta, todos fazem isso. E é interessante só destacar o seguinte, que a polícia americana, a SWAT, que é considerada a melhor polícia do mundo, é uma polícia municipal, equivalência à guarda municipal aqui no nosso estado. Então, tem que ter realmente também um investimento em cima das guardas municipais pelos prefeitos. Bom, Marcos, falando em guarda municipal, estou ao lado do corregedor da guarda municipal de Vila Velha, Marcos Daniel, quer fazer pergunta. Eu queria primeiro parabenizar o debate da CBN e queria dirigir a pergunta do Major Luca.
Atualmente, Major, em Vila Velha está sendo implementado uma nova instituição de segurança pública, de apoio à segurança pública, que é a Guarda Civil Municipal, que ela tem como foco estar protegendo a sociedade através de ações proativas que visam diminuir os de segurança e proporcionar uma melhor sensação de segurança à sociedade. Eu gostaria de saber se, na sua opinião, a presença da Guarda Municipal dentro das comunidades, atuando de forma interativa comunitária, e a instalação de unidades pacificadoras seria um condão de estar reduzindo esses índices de criminalidade. Eu penso que toda iniciativa que possa colaborar nessa visão sistêmica que eu venho defendendo, ou seja, integração de esforços, eu acho positivo. É óbvio que a gente não pode, obviamente, qual que é a missão constitucional da Guarda? É a proteção dos próprios municipais. Há um dilema nessa história. Há quem defenda que os próprios municipais são os prédios, as praças, os cemitérios, os parques, e há quem defenda que os próprios municipais incluem até as vias públicas que pertencem ao município. Se esse é o entendimento desse Estado, e isso aí eu imagino que possa variar um pouco para cada Estado, a tolerância social, temos que respeitar as particularidades de cada Estado da Federação. Se esse é o entendimento dessa amplitude, por que não dotar a Guarda dessa atribuição a mais, em colaboração, sobretudo nesse momento onde a violência urbana, em particular nesse Estado que eu tenho percebido nessas horas que eu estou aqui, é um grito da população. Por que não? Bom, agora a pergunta é de Camila Prati. Camila, de qual município? Boa tarde a todos presentes e boa tarde aos ouvintes. Eu sou coordenadora pedagógica da Guarda Civil de Vila Velha. A minha pergunta é direcionada ao Major Luca. E hoje os nossos jornais da nossa capital mostraram que a sociedade está coada pelo medo e querem agir com a vingança privada. Eu indago ao senhor, como especialista do assunto, sobre o que pode ser feito e se o senhor tem uma sugestão para nos ajudar a sair dessa situação. Muito obrigada. Bom, essa sua pergunta é a pergunta que abrange todo o debate desde as 3 horas da tarde que nós estamos aqui. Justamente, eu vou resumir muito, até para não tomar todo o tempo, focar no cidadão. O cidadão também tem que juntar seu esforço para poder ajudar a polícia a fazer o seu trabalho. Bom, eu estou aqui ao lado de um representante da Associação de Moradores do Centro Vitória, Mauro, Eugênio Martins. Major, eu gostei muito da sua colocação com relação ao tocante engajamento da sociedade. E só não gostei quando o senhor falou que está melhorando, né? Que a política pública, as políticas públicas estão melhorando. Quando eu estudei na escola, minha escola não tinha muro. E a maioria das escolas das pessoas mais idosas aqui também não tinha. A gente vê muitos casos do passado que eram bem melhores do que hoje, então não está melhorando. Eu só gostaria de citar aqui as estatísticas que são muito furadas. Infelizmente, a gente escuta dizer hoje que está melhorando e amanhã escuta que a violência aumentou. Então, o que eu gostaria de saber do senhor é o seguinte: por que hoje a segurança pública não fala em Deus, não fala em oração, não fala... Os programas de televisão, por exemplo, tem poucos programas de engajar a pessoa na dignidade espiritual dela, né? Eu acredito que está faltando Deus nas reuniões que a gente vai, a gente vê falar pouco daquilo que constrói o homem, o caráter do homem, a dignidade. E só para terminar, rebato que a polícia fala às vezes que a sociedade não deve reagir. Nós devemos reagir sim. Se a população não reagir, nós vamos dizer para o bandido assim: olha, eu vi outro dia o bandido rebater o seguinte: por que você, a jornalista perguntou, por que você matou o comerciante? Ele respondeu assim: ué, ele reagiu. Ou seja, está dizendo para a população não reagir. Isso é apologia à covardia. Bom, polêmico. Eu vou responder de trás para frente. A questão da não reação a gente tem que manter, porque quando nós falamos em reação, a polícia, quando fala, olha, numa situação de roubo você não reaja, é para não piorar o que está ruim. A polícia está preocupada com a vítima nessa hora. Não estamos falando de uma reação filosófica, de uma reação de outros termos, mas uma reação prática. A pessoa, quando reage num momento de assalto, o risco de transformar aquela situação numa tragédia é muito grande. Portanto, você pode perder a sua vida por conta de um relógio, de uma carteira, e nós, como policiais, da ativa ou da reserva, não importa, nós não queremos isso para o cidadão. Então, só nesse sentido não reage. Agora, reaja sim, reaja sendo cidadão, reaja cobrando,
reage exercendo o seu papel de cidadania. Aí sim nós concordamos com a reação. Com relação à questão da religião, eu entendo que a religião é um grande amortecedor, um ponto importantíssimo nas relações interpessoais, mas nós devemos lembrar que nesse debate, ou em termos de instituição pública, o Estado deve ser laico. Admite qualquer tipo de religião, mas não deve ser partidário de uma ou de outra. Eu não acho que é o caso do Estado trazer isso aqui, é uma questão de ordem mais familiar. E tem um outro aspecto que eu não lembro da sua pergunta. Mas eu acho que a gente pode responder. Para tentar entrar uma última pergunta, o senhor Cícero Ferreira, ele falou que vai fazer. Cícero Fantini, ele falou que vai fazer a pergunta em 30 segundos, me prometeu. Boa tarde a todos. A pergunta é para o Major. Major, o Marcos Duval. Não, o Major de São Paulo. Que veio fazer a o Major de São Paulo para lá. Desculpa. Então, segurança pública não se faz sem polícia. É a mesma coisa que você quer fazer um omelete, não faz sem ovo. Então tem que ter polícia militar, tem que ter na rua. E onde a polícia está, o bandido não está presente. Onde a polícia ocupa o espaço, o bandido não ocupa o espaço. Essa pergunta eu gostaria de fazer para o nosso comandante, que está aqui do meu lado, é de Cariacica. Eu sou de Cariacica, mas infelizmente tem que fazer a mesa, certo? Então, ninguém faz omelete sem ovos, ninguém faz segurança sem polícia. Negócio de câmeras, tudo isso funciona. Mas na realidade é a polícia militar que está na rua, que está atendendo, que está levando. Solta, agora é o problema dele. Comandante, responde. O comandante da Polícia Militar. Aqui do lado, do lado, por isso que ele está sentado, sentou logo do lado dele. O comandante não vai. 30 segundos. Ronald, 30 segundos mais para a gente encerrar. Concordo em número, gênero e grau com o Fantini, ressaltando que há necessidade da Polícia Militar na rua. Só lembrando, Fantini, que com esse mesmo efetivo que nós temos hoje, nós tínhamos há 10 anos atrás. Nosso número de prisões, nosso número de operações, mais que dobrado. Trabalhamos hoje muito mais, com muito menos que nós temos. Concordamos contigo e é um investimento do governo. Esse ano estaremos, próximo mês, no edital de mais 1.100 novos soldados para a Polícia Militar. Bom, deu tempo de anunciar o concurso. Está errado. Deu tempo, eu vou terminar aqui com os números, ainda que as estatísticas em alguns momentos não sejam precisas, mas os números gritam. Quer dizer, nos últimos 10 anos a população aumentou e muito, e o efetivo de policiais militares não aumentou. Então, quando a população reclama que não vê polícia na rua, reclama baseada em dados. Esse ano, no Espírito Santo, foram 833 assassinatos. São 4 pessoas assassinadas por dia aqui no Espírito Santo. É um número de guerra. E a impunidade também se mostra nos números. Nós temos 16 inquéritos de homicídios parados, sem nenhuma investigação aqui no Estado. É por isso que a sociedade clama aí por mais segurança. Deixe-me agradecer muito ao João Elvésio Paé, professora Márcia Barros Ferreira Rodrigues, seu Sebastião da Assunção, seu Sebastião Luiz de Paula, Wilson Calil, nosso comentarista Marcos Duval e principalmente ao Major Diógenes Luca pela presença aqui no nosso debate e especialmente a você, ouvinte, que acompanhou o debate hoje de 3 às 5 da tarde. A gente volta agora em julho falando sobre mobilidade urbana, trânsito. Boa tarde.